Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo desta série sobre fundamentos do Excel. Estamos agora na terceira aula, onde iremos experimentar alguns procedimentos para a automatização de cálculos utilizando a alça de preenchimento para arrastar e preencher automaticamente valores dentro de uma planilha. A alça de preenchimento nada mais é do que este quadradinho verde que fica posicionado no canto inferior direito de uma célula. Ao posicionar o mouse sobre a alça de preenchimento, o cursor do mouse se transforma numa espécie de cruzinha preta. E se você arrastar para baixo, valores serão preenchidos automaticamente. Mas como é o comportamento desse preenchimento automático em uma planilha? Bom, vamos fazer alguns testes. Primeiro, com valores numéricos. Se eu colocar o valor 1, em seguida pressiono o Enter, e aí consideramos que eu queira incrementar esses valores na planilha, ou seja, aumentar nessa proporção de 1 em 1. Se eu puxar aqui através da alça de preenchimento para baixo, observe que, por padrão, esse valor 1 será repetido. Todavia, considere a necessidade que você tivesse que incrementar esse valor em 1. Valores continuamente crescentes, 1, 2, 3, enfim. Para que isso seja possível, eu devo informar ao Excel qual que é a sequência ordenada que eu quero utilizar. Então, se a sequência é de 1 em 1, eu informo os valores 1, e na célula seguinte eu informo o valor 2. Em seguida, eu seleciono as duas células e na alça de preenchimento, fazendo uso do botão de ação do mouse, arrasto até onde for necessário. Desta forma, o Excel entenderá qual é o incremento, ou seja, qual é a proporção dada de aumento do valor numérico. Com base nesse fundamento, vamos considerar então que tivéssemos a necessidade de fazer o preenchimento automático de múltiplos de 5. Desta forma, o primeiro valor a ser informado será o valor 5 e o valor seguinte será o valor 10. Em seguida, seleciono as duas células e, por meio do uso da alça de preenchimento, arrasto até o local necessário. Vamos observar também que o uso deste fundamento é apropriado para fazer o preenchimento automático de outros tipos de grandezas, ordinais de tempo ou de caracteres numéricos, como acabamos de observar, ou até mesmo alfanuméricos. Por exemplo, como o Excel trabalha em relação a dias da semana. Vamos colocar aqui segunda-feira. Veja que, à medida em que eu arrasto, o Excel já entende que a operação que eu quero realizar por meio da alça de preenchimento é automatizar o preenchimento das células subsequentes de maneira ordinal crescente dos dias da semana. Número, como já pudemos observar, possibilita que a gente possa manipular a sequência ordenada desses números. Reiterando, se eu quisesse, por exemplo, proceder com múltiplos de 10, coloco o valor 10 e em seguida coloco o valor 20. O próximo valor a ser exibido por meio da alça de preenchimento é 30 e assim, consequentemente. Agora, com letras, como que a gente pode otimizar preenchimentos de planilhas usando esta técnica? No caso de letras, o Excel não conseguirá determinar, por exemplo, ordem alfabética crescente. Veja que se eu colocar A e B e tentar arrastar para que apareça a letra C na sequência, ele não vai entender. O que o Excel apresentará como preenchimento? A repetição da seleção que foi feita e posteriormente utilizada a alça de preenchimento. Já para meses, assim como dias da semana, funcionará normalmente. Então, por exemplo, se eu preencher aqui janeiro, utilizando a alça de preenchimento, ele irá colocar os meses seguintes na sequência. Observe que se eu precisasse fazer intervalos de meses, por exemplo, trimestrais, funcionaria da mesma forma também, uma vez que eu consigo manipular a sequência do incremento usando este recurso de alça de preenchimento em planilhas. Tal como vimos o funcionamento desse recurso para mês,
Para mês abreviado, também funcionaria da mesma forma. Aqui, aproveitando, vou mostrar a vocês como que eu posso manipular a sequência do incremento. Janeiro, aqui eu vou colocar abril. Então, definimos aí uma sequência de 3 em 3 meses, correto? Se eu quisesse definir quadriênios, por exemplo, determinar aí em quais anos serão as próximas 10 Copas do Mundo de futebol. A próxima seria em 2022, a posterior em 2026, e por meio da alça de preenchimento, o Excel informará automaticamente dentro da coluna F quais seriam aí os anos previstos para as próximas competições. O recurso de utilização da alça de preenchimento também é válido, obviamente, quando você quer reutilizar uma função em uma planilha. Neste exemplo, podemos observar um cálculo onde nós vamos deduzir receitas e despesas na linha 3 e, por consequência, nós vamos utilizar a alça de preenchimento para que ele calcule automaticamente até o mês de dezembro. Utilizando a alça de preenchimento e trazendo até o último mês do período especificado na planilha, observe que o saldo foi automaticamente calculado. Em fórmulas ou funções, portanto, como que o Excel entende a operação dita como incremento quando utilizamos a alça de preenchimento para trazer o cálculo de forma automática? Vamos observar nas células. Na primeira célula, informamos receitas menos despesas, B3 menos C3. Ao utilizar a alça de preenchimento na célula seguinte, o Excel de forma automática irá entender que este valor 3, contidas nas células B3 e C3, será B4 menos C4. Então, na célula seguinte vai ser B5 menos C5, na célula seguinte B6 menos C6, B7 menos C7 e assim sucessivamente. Então, observamos que, por padrão, o Excel entende que, ao utilizar a alça de preenchimento para arrastar um valor de uma célula para baixo, ele irá aumentar o valor em 1, pois estamos arrastando para baixo. Este procedimento, portanto, valeria para qualquer função onde especificamos valores de células? Sim, sem dúvida. Na sequência, vamos observar algumas situações práticas onde esses recursos aqui explicados neste vídeo são aplicados em planilhas. Vamos nessa? Eu tenho aqui um cenário onde eu tenho contabilizado ali vendas de geladeira, fogão, micro-ondas, faz como se fosse tipo um gerente de uma loja, e eu vendo esses produtos. Aí eu recorri ao Excel para fazer um relatorinho aí de saber, por exemplo, lá de setembro a dezembro, né? Quantas geladeiras eu vendi aí nesse período? Então, vou fazer a soma aqui nesses 4 meses. Aqui, pelo que a gente viu até então, é conveniente que a gente possa usar aqui a função. No caso, eu vou usar a função soma, certo? Soma, abro parênteses aqui, e em seguida seleciono o intervalo. Feito isso, pressiono Enter. Cheguei ali ao resultado, 832 geladeiras foram vendidas aí nesse período. Tá. Depois ele pede aqui a média, né? Ou seja, na média eu vendi quantas geladeiras por mês aí? Vamos calcular? Então, igual média, abro parênteses e especifico o intervalo da função média. Aperto Enter, olha lá, cheguei numa média aí de 208 geladeiras mês, certo? Na média. Máximo igual, máximo, abro parênteses e seleciono também o mesmo intervalo. E para o mínimo da mesma forma, mínimo, abro parênteses e pego o mesmo intervalo aqui. Está feito, certo? Lá quando eu calculei da geladeira, como que ficou ali a minha função? Ficou B2, E2. Embaixo, se eu fosse calcular ali para o fogão, concorda que seria a mesma coisa? Sim, a mesma coisa. Mas o que ia mudar só? Ao invés de ser B2, E2, ia ser B3 até E3, não é isso? Então, ou seja, o 2 ia ser 3 aqui. Embaixo para o micro-ondas ia ser B4, E4. Para o sofá ia ser B5, E5. Televisão B6, E6. E assim sucessivamente, concorda? Diante disso, vou fazer acontecer uma situação aqui, vejam bem. Eu vou selecionar essa primeira linha, tá? Aí observem que ali no canto inferior direito, quero fazer aqui é automatizar esse cálculo embaixo.
Eu vou no quadradinho verde, aqui no canto inferior direito, posiciono o cursor do meu mouse ali e virou uma cruzinha preta, tá vendo? Virou uma cruzinha preta ali. O que eu vou fazer? Eu vou segurar aqui com o botão de ação do mouse, né? O botão primeiro aqui, esquerdo. Puxo para baixo até o último item e solto. Quando eu soltar, o que acontece? Ele calcula automático, tá? Então, outra coisa que justifica o uso do Excel. Deixa eu arredondar isso aqui para decimal inteiro. Uma coisa esquisita. Aí, beleza. Vocês viram que calculou automático. O cálculo automático, sem dúvida, a gente usa isso aqui, a exaustão no Excel. Faz na primeira linha e depois, se a lógica do cálculo é a mesma, você arrasta e o Excel já sabe o que ele tem que fazer ali automaticamente. Isso foi possível aí por um conceito, né, na matemática, na informática, a gente chama de incremento. Arrastando para baixo, ele calculou tudo automático. Calcular total, média, máximo e mínimo já fizemos, calculamos tudo. Gerar um gráfico das vendas entre setembro até dezembro. Muito bem. Então, ele quer um gráfico aqui desses dados, né, referente a esses dados aqui, ó, as vendas, né, e sobre qual produtos aí está se referindo os dados. Então, vou selecionar esse intervalo de dados aqui, indicando ao Excel que são eles que o Excel vai usar para renderizar esse gráfico para nós, e vamos gerar esse gráfico. Vou mostrar para vocês duas maneiras aqui para a gente poder chegar nesse gráfico, uma maneira fácil e uma maneira mais fácil ainda, tá? A maneira fácil, eu vou lá pelo menu inserir, e eu tenho aqui a opção de gráficos recomendados, tá vendo? O Excel ele consegue ver o tipo de dado que a gente está sugerindo para fazer o gráfico, e aí vai nos recomendar um gráfico relacionado aqui a esse conteúdo. Vamos ver o que ele nos apresenta aqui de gráfico recomendado. Tá vendo? A coluna empilhada, né? Ou agrupada, ou área, né? Esse primeiro mesmo já acho ótimo para representar aqui esses dados, né? Coluna agrupada mesmo, por exemplo. Então vou selecionar esse primeiro gráfico, clicar em OK, né? E ele vai jogar aqui como um objeto dentro da própria planilha. Ele joga aqui esse gráfico. Aqui quaisquer coisas que a gente queira mudar em relação à estética, né? Logo em seguida aqui nos aparece aí, quando a gente clica no objeto, tá? Então ele apareceu aqui como um objeto. Muito bem. É claro que se eu mudar aqui qualquer valor, colocar aqui, por exemplo, 500 sofás em outubro. Outubro é o marronzinho, né? Aqui para sofá. Essa coluninha exatamente aqui, quer ver? Eu vou mudar ela. 500, aqui, né? Ele vai esticar. Olha lá. Tá? Em tempo real ele faz alteração no gráfico. Essa é uma maneira para você inserir o gráfico. Essa foi a maneira fácil, né? A maneira mais fácil ainda, você pode fazer o seguinte: seleciona os dados, da mesma forma, e aperta F11. Tecla de atalho F11, você aperta F11, e aí você vai gerar um gráfico, né? Por padrão, ele joga em uma nova aba, o gráfico de colunas na vertical, que é o coluna agrupada, né? E aí, evidentemente, quando você chega aqui, né, você tem uma estrutura, uma interface, aí a gente já está um pouco acostumado com Word e PowerPoint, da mesma forma, aí sendo os aplicativos da família do Office, né, eles têm a mesma carinha, aí, a mesma característica. Em relação aos recursos que a gente queira utilizar no gráfico, né, a questão estética, mudar os rótulos de dados, as legendas, através do layout rápido, isso relativamente aqui bem intuitivo também, né. Eu gosto de, quando eu uso esses tipos de gráfico, eu gosto de deixar, por exemplo, com valores exibidos aqui nas próprias colunas. Aqui, ó, por exemplo, assim, com valores. Isso aqui auxilia se eu estivesse falando num seminário, estivesse apresentando esses resultados aí numa reunião na empresa, né? Em qualquer situação. Inclusive, se você quiser for fazer os gráficos no Excel e depois quiser portar isso para o PowerPoint, Ctrl+C aqui, Ctrl+V no PowerPoint, tá? Você passa o gráfico lá normalmente, aí os aplicativos sendo do Office se conversam muito bem nisso, sem nenhum mistério. Copia e cola o gráfico lá no PowerPoint, você consegue utilizar lá sem problema algum. Você consegue aqui alterar o tipo de gráfico, eu tenho diversos tipos de gráfico. O Excel é uma ferramenta excepcional também para a geração de gráfico, pois ele nos dá aí inúmeras possibilidades, tá? Um dos mais completos em relação a isso. Também aqui a alteração do eixo, né? O que está aqui no eixo horizontal que está produto, eu vou alterar aqui, ó, e vai ficar lá por período, por exemplo, né? E aí o que era período passou a ser produto, inverti o eixo também, tá? Você inverte por aqui pelas ferramentas de gráfico. Assim, pessoal, de maneira bastante simplificada mesmo. Vamos voltar aqui no exercício, só uns comentários para finalizar aqui essa questão de inserção do gráfico. Por que foi possível gerar o gráfico assim tão rapidamente? Ponto fundamental, pessoal, em relação à organização da planilha. Observa que eu organizei a planilha
de modo a não ficar pulando linhas e não ficar pulando coluna. Tá? Às vezes o menos é mais em planilha, é muito bom. Sendo assim, é possível aí fazer o gráfico apertando F11. Isso é possível porque eu não fiquei pulando linhas e colunas, aí um ponto fundamental. Esse exercício aqui, veja lá. Calcular a tabuada acima. Então ele quer que a gente faça a tabuada, a linha automática lá. Utilize a técnica de arrastar para baixo para cálculo automático. Muito bem. Então qual que é a ideia ali? Ó? Na primeira linha já está preenchido, né? 8 vezes 1, 8, 9 vezes 1, 9, 10 vezes 1, 10. Então a ideia está sugerindo o quê? Eu vou pegar essa primeira linha e vou arrastar para baixo e ele vai fazer a tabuada para mim automática, certo? Será? Vamos ver. Eu vou arrastar aqui para baixo. E aí calculou automático. Deu certo? Não, não deu certo, né? Deu muito ruim, na verdade, né? Porque a ideia não era fazer a tabuada. Ficou 8, 9, 10, 11, 12 lá. Não ficou a tabuada do 8, concorda? A do 9 não ficou. Ficou 9, 10. É porque ele lê sequência, exatamente. Qual que é a ideia? O que é a ideia da operação? O incremento, né? Que por padrão, o Excel vai aumentar em 1. Pensei o seguinte, ó. Aonde que deu o problema? Vamos pegar a tabuada do 8. Se eu apagar isso aqui... Porque qual que é a ideia? Eu quero manter o 8 até o final, não é? Então, eu vou arrastar só esse 8, sozinho. O que acontece? Dá certo. Uma situação que já resolve, tá? Uma situação possível. Vamos ver outra situação que também dá. Deixa eu apagar o que está errado então, e aí eu só ajusto o que está, né? Para ser consertado aqui depois. Ó, vou puxar só o 9. Então, um número que eu puxo isoladamente, o Excel ele entende que, nesse caso, ele não aumenta. Ele repete. Agora, se eu puxo valores ali em simultâneo, né, que foi o que eu fiz, eu puxei a primeira linha inteira, ele vai entender que ele tem que aumentar em 1. Nesse caso, não, tá vendo? Como a gente pode observar, olha lá, ele mantém o mesmo valor quando eu puxo ele isoladamente, tá? Outra possibilidade aqui, dentro dessa situação, eu poderia fazer o seguinte... Eu tinha reparado lá, tinha dado aquele problema, né? Aqui, ó, deixa eu voltar lá a situação que estava aqui errado ainda, né? Assim. E o que eu poderia fazer nesse caso também? Olha só, eu ia apagar aqui todas as linhas, com exceção a primeira e a segunda, ia manter elas. Aqui no lugar do 9, eu ia colocar 8. Na segunda linha, tá vendo? Eu ia mudar aqui o 10, onde está errado, né? Mudar para o número certo. Mudar para o número certo. Aí eu pego as duas linhas neste caso e trago para baixo. Aí vai dar certo também. Olha lá. Arrasto para baixo e resolvido. Vamos lá. Veja bem, digamos que eu solicitasse aí um gráfico, né? 2 gráficos na verdade. Eu quero um gráfico da idade e um gráfico da altura, mas você tem que colocar o nome de cada um no gráfico, ou seja, então, por exemplo, eu vou pegar aí e fazer o gráfico da idade. Quais dados eu vou indicar aqui na planilha? Eu vou pegar aqui as colunas A e B, né? Pego aqui essas duas colunas e vou apertar F11, certo? O atalho para geração do gráfico, aperto F11. Beleza, veio aí para mim o gráfico da idade. Só que eu quero fazer também o gráfico da altura. Só que tem a coluna B no meio lá, né? Se eu selecionar tudo aqui, vai gerar o gráfico com todos os dados aí. Né? Como é que vai ficar? Vamos ver. Olha lá. Ficou esquisitíssimo, por quê? Ficou a altura lá bem gigante aqui e a idade aqui pequenininho, né? Porque não são dados aqui, valores diretamente aí relacionados, né? Uma coisa sobre idade, a outra sobre altura, tá? Então, esse gráfico não ficaria adequado aqui. E o que eu tenho que fazer aqui, na verdade? Selecionar a coluna A e C somente, né? Como que eu faço isso? Vou selecionar a coluna A e aperto o Ctrl, tá? Se eu precisar selecionar dados alternados aí na planilha, aperto o Ctrl e aí em seguida eu vou na coluna C e aí eu consigo selecionar alternadamente. Certo? Com a tecla Ctrl, eu seguro o Ctrl e consigo aí selecionar alternadamente. Agora eu vou apertar F11 e vocês vão ver que eu vou gerar um gráfico aí do nome em relação às alturas. Este foi o terceiro vídeo da nossa série sobre Excel aqui no canal. E no próximo vídeo nós vamos detalhar a utilização dos diversos tipos de gráficos disponíveis no Excel. Vejo você no próximo vídeo, aproveite para se inscrever no canal, um grande abraço e até a próxima!